Sejam muito bem-vindos, viu? Estou muito feliz de ter vocês aqui nessa noite tão especial, onde a gente vai falar de um assunto tão importante, né? Que é educação de filhos com inteligência emocional. Nossa, eu acho que não tem quem não deseje isso, né? Para os seus filhos, para os seus netos, para que eles sejam aí pessoas bem resolvidas, pessoas desenroladas, pessoas que tenham aí uma autoestima saudável, que se sintam seguros, sejam autoconfiantes, enfim, né? Tenham iniciativa e sejam proativos, enfim, acho que é o desejo de todos nós, como pais, como avós, como educadores, né? Pessoas em geral que lidam aí com crianças de uma maneira ou de outra e que tem sim esse objetivo que nós sabemos, né? O quanto muitas vezes nós sofremos por não ter tido esse conhecimento mais cedo, né, nas nossas vidas. Então, é isso que eu tinha para dizer. Como eu disse, não pretendo passar aí de 1 hora, então fique comigo, porque tem muita coisa boa aí para gente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o nosso tema é crenças que impedem educar com inteligência emocional, certo? Então, o primeiro passo é entendermos o que é crença. Crença, gente, é tudo aquilo que nós acreditamos sobre todas as coisas, sobre qualquer coisa, tá? Isso não tem nada a ver com crença religiosa. Isso tem a ver com tudo aquilo que nós acreditamos sobre tudo. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que político nenhum presta, né? Então, automaticamente eu vou agir de acordo com essa crença. Então, se eu me deparo com um político, eu vou agir de forma a me proteger, sempre na defensiva, né, desconfiadamente. Então, eu vou ter atitudes correspondentes àquilo que eu acredito, né? E assim é. Por isso que eu trouxe, não sei se vocês todos viram o vídeo, essa informação de que não é possível alterar comportamentos se eu não altero as crenças que eu tenho. Porque os meus comportamentos, melhor dizendo, respeitam a forma com que eu acredito sobre aquele assunto, né? Então, crença é tudo que eu acredito sobre qualquer coisa, sobre dinheiro, sobre humanidade, sobre homens, sobre mulheres, sobre, enfim, o que você puder imaginar, tá? E agora eu vou dar um exemplo, né, já entrando no nosso assunto de hoje, que é: se eu acredito, um exemplo de crença, se eu acredito que para ter autoridade, que para ser ouvida, que para ser obedecida, eu preciso gritar, se essa é uma crença que eu tenho, automaticamente eu vou fazer o quê? O meu comportamento vai ser de gritar. Né? Então, eu vou sempre gritar todas as vezes que eu quiser ser ouvida, eu vou gritar todas as vezes que eu quiser que o meu filho me obedeça, eu vou gritar, porque eu acredito que para ser ouvida, para ser obedecida, para ser respeitada, eu preciso gritar. E talvez você fale aí para mim, não, Estela, mas eu não penso assim. Será? Porque a gente descobre as crenças que a gente tem a partir dos nossos comportamentos, né? Então, se a gente tem, sim, esse hábito de gritar, né? Chance é que eu tenha alguma crença por trás desse comportamento, que respalde esse comportamento. E às vezes isso está velado, está escondidinho lá atrás, né? Eu não tenho, não está na minha mente consciente, está lá no meu subconsciente, na minha mente inconsciente, guardadinho esse registro que talvez tenha sido feito lá na vivência minha da infância, onde talvez alguns adultos de referência gritavam comigo, e aí eu validei isso, porque aí a coisa funcionava de alguma maneira, né?
por medo, ou seja lá pelo que for, mas funcionava, então eu registrei isso. E às vezes eu não tenho ali a consciência de que eu tenho alguma crença nesse sentido, mas eu tenho, porque na hora em que eu preciso colocar em prática, a hora que eu preciso que meu filho ou minha filha me ouça, eu vou lá e grito, solto a voz, né? Bom, então essa pode ser uma crença que eu tenho e eu vou automaticamente gritar. Outro exemplo, a criança precisa sentir medo para me respeitar. Então, normalmente a criança, não mais talvez o adolescente, que aí tem muitos adolescentes que já passaram dos pais, mas a criança já é menor do que eu já sou maior, eu já tenho uma voz mais forte, eu coloco mais volume ainda nessa voz, eu coloco uma postura, fecho a cara, ponho uma cara de medo, de terrorista, e vou para cima dessa criança, deixando essa criança completamente acuada. E aí, chance é que ela realmente me obedeça, faça ali o que eu ordenei, o que eu pedi, mas será que sentir medo é a mesma coisa que me respeitar? Né? A gente precisa parar e pensar. Porque muitos desses exemplos, aliás, todos esses exemplos que eu vou dar aqui, são realidade que a maioria de nós viu, ouviu, viveu na pele, né? Especialmente aí os nossos pais, os nossos avós, né? E aqui eu sempre gosto de abrir esse parênteses, acho importante, quem não ouviu ainda que eu falar isso, não culpem os seus pais, né? Porque eles deram o melhor que eles tinham, né, para você. Eles deram tudo que eles podiam com os recursos que eles tinham, né, que infelizmente eram bastante, muitas vezes, escassos, pobres. Mas, e não digo aqui de financeiro, ok? Estou dizendo de recurso emocional, de conhecimento. Gente, programação neurolinguística, a neurociência descobriu há mais ou menos... Bom, programação neurolinguística tem um pouquinho mais de 40 anos, né? Muitos conhecimentos, disciplina positiva, a mesma coisa, talvez um pouquinho mais. Neurocientistas descobriram há pouco mais ou menos, por volta aí de 4 anos, que o cérebro humano termina de se desenvolver por volta de 20 anos de idade, né? Então, são coisas recentes. Não tem como a gente cobrar que nossos pais, que nossos avós, bisavós tivessem esses recursos, porque nem esse conhecimento eles tinham, né? Isso tudo é muito novo. Eles não tinham, na época dele, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? As redes sociais, que a informação chega assim muito rápido. E muita informação ruim, mas também muita informação boa, né? Eles não tinham nada disso que nós temos agora. Então, é a nossa hora de agir, né? Porque nós, sim, temos acesso a essas informações, ok? Então, não culpe-os e também não se culpe, porque talvez o que você vai ouvir aqui de mim hoje seja a primeira vez que você esteja ouvindo, né? Como mudar a chavinha, como mudar o mindset, como mudar a nossa mentalidade, porque nós vivemos isso na pele, nós ouvimos isso dos pais, dos avós, dos vizinhos, dos parentes, dos professores, né? E muitos de nós, como eu disse, viveu isso na pele, né? Uma educação completamente agressiva, vamos dizer assim, desrespeitosa, né? E que gerou aí em nós tantas dores, tantas tristezas, tantos problemas que poderiam ser evitados. Então, vamos mudar essa história, porque nós mudando a nossa família, mudando as famílias, nós mudamos toda uma sociedade. E essa é a minha missão, esse é o meu objetivo. Continuando aqui, fechando esse parênteses, que eu julgo ser importante, vamos continuar. Mais um exemplo.
Preciso ser autoritário para que ela me respeite, me obedeça. É o famoso cala a boca e me obedece. Às vezes, a gente até fala de uma forma um pouco mais maquiada, né? Não fala assim, cala a boca e me obedece. Eu faço, quietinho, quietinha. Aqui quem fala sou eu. Coisas aí desse tipo que, no final das contas, dão no mesmo, né? Então, e aí é curioso, porque aí o que a gente quer que essa criança seja depois, né? A gente quer que ela, nossa, que ela se expresse, que ela seja uma pessoa que coloca para fora o que ela sente, o que ela pensa, especialmente aí na adolescência. Mas ela foi uma criança que ela foi calada a infância toda. Não pode falar. Eu falo, você obedece e a regra é essa, é assim e acabou, ponto final. Né? Muitos de nós fomos criados assim. Então, né? Como é que depois essa criança vai ter voz? Como é que depois essa criança vai ter iniciativa, vai ter vez, vai poder se expressar, né? Muitas vezes foi reprimida também na escola, e aí depois o professor quer que tire a dúvida, mas não me perguntou, né? Não tirou a dúvida. Enfim, a gente precisa começar a se observar. Como eu disse, nem todas as nossas crenças estão claras na nossa consciência, mas pelas nossas atitudes, eu vou repetindo aí um pouquinho algumas coisas importantes, porque tem pessoas entrando, ok? Então, a gente tem que percebê-las através das nossas atitudes. Porque às vezes eu falo, não, Stella, mas eu não penso assim, cala a boca e me obedece. Só que você age assim, então, alguma crença que respalda esse autoritarismo tem aí por trás. Quem é você para abrir a boca e me questionar? Qual que é a crença por trás dessa frase? Eu, adulto, sou superior, você, criança, ou você, adolescente, é inferior. Como diria uma amiga minha, você é o cocô do cavalo do bandido. Deixa a criança no pé. E depois a gente quer que tenha autoestima saudável. Eu não entendo porque esse menino, essa menina não tem autoestima. Teve tudo nessa vida. Teve tudo, talvez, de material. Mas e o emocional? O que ele ouviu? O que ficou programado na sua mente? Que ele não é nada, né? Quem é ele para abrir a boca, para falar comigo? Bom, próximo exemplo. Se eu der espaço para essa criança se manifestar, ela não vai me respeitar, ou ela não vai me... ela vai me manipular, né? Se eu der espaço, ela vai tomar conta, ela vai manipular. Não. Peraí, você continua sendo autoridade. Isso não significa que essa criança não possa se expressar, que esse que esse adolescente não possa se expressar. São duas coisas diferentes e a gente vai desconstruindo isso com mais informações lá na frente. Por isso, aguenta aí que vem muita coisa boa. Bom, e aqui tem um ponto importante, gente, que eu nem anotei aqui, mas eu me lembrei agora e eu vou falar isso para vocês. Crianças que foram ouvidas e respeitadas não são as crianças que estão preenchendo hoje os presídios. Não são as crianças que foram consideradas, que foram ouvidas, que foram respeitadas, que estão lá numa vida completamente marginalizada na sociedade, né? Cometendo aí roubos e etc. Não são as crianças. Você pode, eu e meu marido já fizemos um trabalho social uma vez, já fizemos na rua. O meu marido eu não sei, eu fiz esse sozinha na rua
entregando sopa, né, para morador de rua. E também eu e meu marido fizemos na frente, quando morávamos lá no ABC, de um presídio, né, e conversávamos com as mulheres, esposas, mães, que iam visitar os maridos, né, os filhos, e elas passavam a madrugada, chegavam, na verdade, 5, 6 horas da tarde, passavam a noite, madrugada, para conseguir entrar na fila, para conseguir, talvez, visitar no dia seguinte, né, no sábado ou no domingo. Então, a gente acaba, né, a gente levava mantimento, coberta e etc. E a gente conversava, né, com elas, e a gente ouvia muitas histórias de total desrespeito, né? Total desrespeito moral, total desrespeito, agressão física também, né? Muitas vezes. Então, podem ter certeza que respeitar um filho é que vai gerar respeito, né? E nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. E não o contrário. Bom, quem você pensa que é para gritar e fazer birra só porque eu falei não? E eu não estou aqui defendendo a criança de que ela pode se jogar, bater tudo. Não é isso. A gente pode ter uma outra live para a gente falar sobre esse assunto. Aqui eu quero trabalhar com a conscientização de vocês, porque é a base para uma educação com respeito, tá? Que acaba culminando numa educação com inteligência emocional. Então, a criança, né, não gosta de receber um não. E ela, aliás, pergunto eu para vocês, quem aqui gosta de receber um não? Né? Quem de nós? Talvez não por um carrinho ou uma bonequinha, o que nós devemos respeitar, porque é algo grande para uma criança. E a gente tem que olhar de acordo com a ótica da criança e não nós. Né? Que às vezes a gente desmerece o que a criança está sentindo, a dor dela, a frustração dela, por causa de um carrinho que custa R$10, e às vezes a gente não quer dar, ou porque realmente não está em condições financeiras, ou porque a gente quer ensinar para a criança também que não pode ter tudo toda hora, tudo que pede, enfim, milhares de motivos. Eu estou sem tempo, estou na correria, não vou voltar, pegar fila, enfim, né? Diversos motivos, mas a gente diz não, e tá tudo bem dizer não, ok? Tá tudo bem dar limites às crianças. O problema não é esse, o problema é a nossa falta de compreensão, de empatia com essa criança nesse momento. E aí a gente se coloca, porque a gente tem muita preocupação com o que os outros vão pensar. Né? Já pensou minha criança fazendo uma birra no supermercado, no shopping, se jogando no chão, e aí eu morrendo de vergonha, e quem de nós não tem, ok, só que não é a vergonha que tem que me motivar a agir com a minha criança naquele momento. E sim o respeito. Tem que continuar sendo o respeito, por mais desafiadora, e eu sei que é, porque também já passei, que seja a situação, né? Então, eu tenho que compreender o seguinte, que aquela criança está sendo a criança naquele momento, que ainda não sabe lidar com a frustração, com o não. E por isso vai agir como criança, como quem é imaturo, cognitivamente e emocionalmente. E não sabe não. Aliás, gente, vamos ser sinceros, talvez a gente não se jogue mais no chão, ok? Como uma criança. Mas muitas vezes nós batemos porta, nós nos azedamos, nós começamos a dar patada na primeira pessoa que aparece na nossa frente, nós batemos porta e etc, etc. Saímos pisando duro, né? Por talvez não ter conseguido aí algo que almejava, não ter conseguido fazer a viagem que queria, não ter conseguido a promoção que almejava, que batalhou para conseguir, houve um belo de um não. Quem gosta? Vamos ser sinceros, ninguém gosta. E talvez nem a gente ainda saiba lidar bem com isso, né? Então, querer cobrar de uma criança que ela lide
né? Como um filho perfeito. Receber um não e olhe para mim e diga: tudo bem, mamãe, tudo bem, papai. Pode ser que em algum momento, a partir de um ensinamento, que essa é a nossa obrigação aí, ensinar essa criança como agir melhor, principalmente através do nosso exemplo e também, claro, da nossa condução, né? Porque ela é uma criança, ela precisa da nossa orientação, de como ela pode agir. E a partir de uma compreensão, né, filha, filho, eu entendo o que você está sentindo, também fico triste quando não consigo algo que eu quero, mas essa não é a melhor maneira de se comportar e a gente pode falar isso numa próxima live. O que eu quero é que vocês comecem a enxergar a real realidade e não uma realidade contada para nós, né? Crenças que foram contadas para nós e que nós, por não ter outro caminho, por não ter outro conhecimento, acabamos indo por esse caminho, né? Gente, de novo, não quero que vocês fiquem aqui com sentimento de culpa. Se porventura você já fez ou já falou alguma coisa desses exemplos que eu vi, Thaís, né? Eu também já falei muitas dessas coisas, né? E se não me policiar, ainda falo, ok? Eu preciso ser honesta e verdadeira com vocês, né? Se a gente não se policia, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, com todo o estudo que eu ainda faço, eu vou para o pilotão automático. Porque, gente, são quase 40 anos vivendo assim, fazendo assim, e, de repente, me vem um novo conhecimento, ótimo. E assim, eu digo a vocês, a minha relação com a minha filha, depois que eu comecei a colocar em prática tudo isso que vocês vão aprender aqui, mudou da água para o vinho, ok? Então vale a pena, porque mesmo quando a gente erra, desliza e vai para o piloto automático, existem mecanismos de reparação desse erro, ok? Bora! Vamos continuar. Quais são... A gente precisa pensar, gente. Próximo slide diz assim: quais são os nossos objetivos? A gente precisa ter isso em mente para saber onde a gente quer chegar. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei que filho eu quero criar, que relação eu quero ter, como que eu quero que seja esse adulto, né? Que relação eu quero ter com essa criança, com esse adolescente no futuro? Se eu quero ter uma relação que o meu filho ou minha filha diga para mim não, diga assim: ai, nossa, faz 3 semanas que eu não falo com a minha mãe nem com meu pai. Ai, vou ter que ligar, né? Vou ter que mandar uma mensagem. Nossa, já vai fazer 2 meses que eu não vou lá. Preciso dar um pulo lá, né? Ai, não tem jeito. Já escapei daqui e dali, agora tem que ir. É essa relação que a gente quer ter com os nossos filhos? Uma relação por obrigação ou uma relação prazerosa? Eu só não vou mais porque não dá. Porque eu tenho prazer em estar com eles. E aqui está meu pai e minha mãe, e eu posso dizer isso de carteirinha. Que com todas as falhas, eu tenho muito prazer em estar com vocês, viu? Muito. Amo estar com eles, sinto falta quando não dá, é muito gostoso, né? Mesmo que a gente não possa se ver, mas está sempre ali sabendo deles, falando com eles, mandando uma mensagem, isso é gostoso, faço isso de forma natural, prazerosa, e não obrigada, obrigatória. E às vezes o dia corrido eu não consigo nem trocar uma mensagem, me faz falta, né? Então, qual relação a gente quer ter com os nossos filhos na fase adulta? E aí não adianta querer ter relacionamento com os netos, não, né? Ai, nossa, não me traz para ver o meu neto. Qual a relação a gente quer ter, né? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. A gente precisa pensar também, será que essas crenças, esses comportamentos que eu tenho estão me aproximando
ou me afastando dos meus filhos? E qual é o meu objetivo? Proximidade ou afastamento? Essas crenças estão gerando um clima dentro de casa, um ambiente hostil ou harmonioso? Né? E o que eu quero? Qual ambiente eu quero? Um ambiente hostil, onde cada um foge para um canto? Onde o casal coloca a criança no judô, no karatê, no inglês, no kumon, não sei mais o que, ocupa a semana inteira dessa criança, porque eu quero que chegue só para pôr na cama e acabou. Né? Almoça na escola, janta na escola, vai direto com a perua, não sei para onde, volta com a perua, toma um banho, boa noite, tchau. Ou o pai se afunda no trabalho, a mãe se afunda no trabalho, ou vai para o futebol todos os dias, ou enfim. Ou a mulher também arruma alguma coisa, né? Academia todo dia, sei lá o quê. Então, por quê? Será que é uma fuga? Porque sempre que estão no ambiente é muita hostilidade, é muita confusão, é muita briga, não é um ambiente prazeroso para se estar? Então, que ambiente eu quero ter na minha casa? É importante a gente pensar em quais são os nossos objetivos. Essas crenças e comportamentos estão gerando cooperação ou luta por poder? Pode mais quem grita mais, né? O que será que está gerando? Está gerando o tal do respeito, da obediência que a gente quer? A gente precisa pensar. Bom, e aí esse próximo slide eu coloquei como título Substituindo Crenças. Por quê, gente? Porque é fundamental que em entendendo que eu tenho sim comportamentos e, portanto, crenças que me levam, né, a esses comportamentos limitantes. Em entendendo que eu ajo dessa maneira, eu preciso fazer uma reflexão, descobrir qual é a crença que tem por trás desse meu grito, a crença que tem por trás desse meu autoritarismo, a crença que tem por trás dessa maneira de querer colocar medo na criança para ela fazer o que eu quero e me obedecer. Né? Qual é a crença? Eu preciso fazer essa reflexão. Qual é a crença que eu tenho, em que eu acredito que me leva a agir assim? Ah, eu acredito que para eu ser ouvida eu preciso gritar. Mas será, gente? Será que é verdade? Será que se eu falar nesse tom que eu estou falando com vocês, e talvez em alguns momentos sim, eu preciso ser firme, mas será que eu preciso gritar para ser ouvida ou a criança me ouve nesse tom de voz? Normalmente, aliás, eu diria que em 100% dos casos, quando a crença é limitante, ela é mentirosa. Ela é enganosa. Nós estamos redondamente enganados. Porque crença possibilitadora tem que ter o referencial da verdade. Eu vou falar isso mais para frente. Bom, e por que coloquei substituindo crenças? Porque a gente tem que perceber qual é a crença limitante, né? O que eu acredito que me leva a isso, e colocar outra crença possibilitadora no lugar. Porque senão eu vou continuar agindo de acordo com aquela crença limitante, porque eu não conheço outro caminho, eu não formei nenhuma sinapse neural, né? Não programei nada melhor que na minha mente, eu deixei o meu cérebro no vácuo, então eu vou continuar usando aquilo que eu já sei. Aquilo que já é conhecido para mim, eu vou continuar gritando, eu vou continuar botando medo, eu vou continuar tocando terror em casa. Né? Então, eu preciso substituir uma crença limitante por uma crença possibilitadora. E eu vou ajudar um pouquinho vocês aí nessa construção, mas essa deve ser uma construção feita por vocês mesmos. Eu tenho aqui algumas sugestões, se fizer sentido, vocês podem acolher, e se não, ok também, vocês procurem aí o caminho de vocês, tá bom? Bom, então é importante entender isso, né? E é justamente por isso que muitas vezes a gente passa a vida, e foi isso que eu disse lá no vídeo, não sei quem viu, tentando mudar algum comportamento.
Porque a gente, às vezes, já tem a consciência de que aquilo não é bom, de que aquilo não é legal, mas não consigo mudar. Eu grito, a casa vira de ponta cabeça, eu me arrependo 5 minutos depois, mas aí já foi. Alguém está se manifestando ali, né? E aí já foi. E aí eu já gritei, e aí já deixei todo mundo de bico, ninguém mais falando com ninguém, aquela confusão dentro de casa, né? E aí vem o sentimento de culpa, que pouquíssimo, ou melhor, nada nos ajuda. Nada, gente. Sentimento de culpa não ajuda ninguém, só ajuda a gente a se afundar. Isso ajuda. Se o objetivo é se afundar, se mergulhar numa depressão, como eu já passei, e quem quiser pode ouvir, eu acho que a live está no meu Instagram, né? Quando eu conto um pouquinho da minha história, quando tudo começou, com a PNL, com a minha filha e tudo mais, eu estava entrando num buraco desse, de ficar extremamente descontrolada, irritada, e depois o sentimento de culpa, e depois a angústia, e eu estava prestes a entrar num processo depressivo, né? Então, culpa não nos leva a nada de bom, tá bom? Então, vamos sair do lugar da culpa e vamos para o lugar da consciência, porque ampliação de consciência, clareza é poder, conhecimento é poder. Quando eu tenho um conhecimento, aí eu tenho uma nova possibilidade, um novo caminho. Ah, tem isso aqui, eu não sabia, mas eu posso ser assim, fazer assim, e testar assim para ver se dá certo. Agora, se eu não tenho essa outra alternativa, eu vou continuar no meu piloto automático, ok? Agindo, gritando. Então, por isso, gente, que a gente precisa rever, refletir sobre as nossas crenças, porque são elas que respaldam os nossos comportamentos. Sem mudar crença, eu não mudo o comportamento, porque os meus comportamentos respeitam as minhas crenças. Ok? Tá entendido isso? Me dá um joinha aí, vamos fazer aí um pouquinho de interação, todo mundo tá entendendo? Pode ser pelo chat, aí pelo vídeo. Beleza. Oh, Vonídia, que delícia te ver aqui. Um beijo. A Bisa da minha filha. Oh, mora lá no Mato Grosso. Muito bom te ver aqui, Vonídia. Beijo no seu coração. Bom, então, joia, bom que vocês estão entendendo. Vamos seguir aqui. Então, gente, a gente precisa, né, colocar algo no lugar. Então, e a gente vai fazer isso, como eu disse, eu vou te dar aí no final da palestra algumas sugestões para que você veja se isso faz sentido. Mas antes, um passo antes é nós desconstruirmos as crenças que atualmente nós temos, né? Então, vamos desconstruir agora. Autoridade. O que é autoridade, gente? Autoridade tem a ver com hierarquia e é algo natural. Pensa você aí no seu trabalho, por exemplo, né? Seja você o chefe, o CEO da empresa, ou seja você o funcionário, seja você, né, em que posição você estiver lá na sua empresa, no seu trabalho, existe uma hierarquia, certo? E é algo natural. Se eu sou a funcionária e eu devo, né, submissão, sim, a um chefe, a um líder, ao CEO da empresa, alguém que está acima de mim, a um supervisor, enfim. Eu devo sim, e isso é natural. Esse líder não precisa ficar brigando comigo, disputando poder comigo, né? Não precisa. Simplesmente, e é a próxima desconstrução, ele exerce a sua autoridade, ponto final, porque a autoridade se exerce, não se disputa. Ninguém aqui precisa disputar com o filho a autoridade. Você pai, você mãe, né? Você já é autoridade sobre uma criança, sobre um filho.
naturalmente, não precisa ficar com essa história de que aqui sou eu que mando, aqui sou eu que... Isso aí é briga por poder, né? Isso aí é autoridade insegura se manifestando, achando que precisa sim impor isso. E não, gente, autoridade não se disputa, simplesmente a gente exerce. Simples assim. Aqui eu posso te ouvir, quero te ouvir, mas quem decide o melhor para todos nós sou eu. Basicamente é isso. Eu não preciso nem. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu nem preciso. Eu só faço, ok? Eu só faço, eu exerço. Autoridade é diferente de autoritarismo. Às vezes a gente acha, né, que é a mesma coisa, mas não é. Né? A autoridade é uma autoridade, sim, que deve ser respeitada e que quando ela é respeitosa, automaticamente ela é respeitada. Ela, sim, que define, né, a margem do rio, é ela que determina até onde se pode ir, mas sim, essa autoridade ela permite que o outro ouça, que o outro fale, ela o ouve, né? Ela dá espaço, ela considera esse outro, ela diz, pode falar, pode se expressar, quero te ouvir, e realmente ouve, sem julgamentos. Espera essa criança ou esse adolescente terminar de falar, e aí então ela argumenta com essa pessoa, para que juntos eles possam construir algo que fique bom para todo mundo. E a última palavra, sim, é dela. E pode ser, inclusive, por que não? Nossa, gostei da sua sugestão. Podemos fazer assim. Percebe que a palavra foi minha, mas eu acatei a sugestão daquela pessoa. Vamos falar a verdade, gente. Quem aqui tem facilidade em conviver com um chefe autoritário? Que vira para você e fala: cala a boca e me obedece. É isso, é isso, é isso, aqui sou eu que mando, e você simplesmente faz, você é pago para isso. É gostoso obedecer alguém assim? É prazeroso? É motivador? É encorajador? Ou aquele líder que te dá espaço, que te dá autonomia, que te escuta, que respeitosamente contra-argumenta. Ele não precisa concordar, a gente não precisa concordar com tudo que as crianças falam, mas desde que eu tenho respeito nessa contra-argumentação, ok? Então, sim, olha, não, esse caminho não é legal, sabe por quê que não é legal? Porque você está vendo isso aqui, mas você não considerou isso aqui, né? Então, para que fique bom para todo mundo, a gente precisa considerar isso e isso. Então, vamos por aqui. Tudo bem para você? É completamente diferente. Você se sente motivado a cumprir com aquela tarefa, né? Porque ele te ouviu, você foi considerado, ele veste a camisa junto com você, ele te apoia, ele te ajuda, ele te encoraja, ele te motiva. Poxa, qual liderança a gente quer ser para os nossos filhos? Sejam eles crianças, juniores, adolescentes, né? Qual tipo de liderança a gente quer ter? Autoritária ou respeitosa? Autoridade respeitosa. E eu digo isso, né, de experiência própria, como eu já mencionei. Gente, a minha relação, eu já fui muito autoritária com a minha filha. Era mais ou menos assim, eu falo, você obedece, não se discute, acabou, ponto final. Era assim, né? E isso gerou muita disputa por poder, isso gerou muita rebeldia, muita revolta, muita indignação. E foi exatamente esse ponto que me levou a buscar tanto a programação neurolinguística, como a disciplina positiva, e como a palavra de Deus, que é a Bíblia, e como para conhecer esse universo, para entender como eu deveria agir, para conhecer um novo caminho que eu pudesse, então, viver com a minha filha, porque a gente estava vivendo um verdadeiro caos.
hostilidade, ambiente pesado, estressante, sentimento de culpa, angústia, dor, medo do que seria essa relação no futuro, porque a gente pensa assim em futuro. E aí eu só tinha medo, porque se hoje já tá assim, pensa, né? Como vai ser lá na frente? Então, gente, como eu disse, foi um divisor de águas quando eu mudei a minha mentalidade, quando eu virei a chavinha, parei de viver o que toda uma sociedade prega para viver aquilo que realmente fez todo sentido para mim, e eu espero de coração que faça para vocês. Bom, continuando aqui, desconstruindo crenças. Medo e respeito são duas coisas diferentes. Olha só o que o dicionário diz. Medo, estado emocional provocado pela consciência do perigo. E aí, curioso que tinha esse exemplo lá no dicionário online que eu vi do Google. Vou correr ou fazer por medo de apanhar. Então, às vezes, entre muitas aspas, funciona. Que o que a gente quer é que faça o que a gente quer, né? Que me obedeça, mas será que a esse custo vale a pena? A criança sentir medo, o adolescente sentir medo de mim, uma relação de medo, é esse sentimento que a gente quer, né? Que os nossos filhos tenham pela gente? E respeito, olha o que fala do respeito no dicionário. Sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, de ser malcriada. Tá no dicionário, vocês podem olhar lá. Ou de agir com falta de consideração. Quem não quer ser considerado? Né? E é curioso que às vezes a gente não fala, mas age como se os nossos filhos não fossem seres humanos. Eles também querem ser considerados, levados em consideração. Então, de ser malcriado, de agir com falta de consideração, significa também estima, afeição, apreço e admiração. Qual é o sentimento que você quer que o seu filho tenha por você? Medo ou apreço, admiração, né? Incapacidade de te tratar mal. Bom, próximo. A criança ainda não tem capacidade, gente, de manipular, de provocar, de testar. Fala para mim, quem já ouviu isso? Ah, tá te testando. Ah, tá te provocando. Ou você mesmo já falou isso. Só pode estar querendo me provocar. Quem que nunca? Quem nunca? Eu acho que a grande maioria de nós, né? Então, eu vou explicar algo muito simples que eu acredito que todo mundo tem condições de entender. As crianças, né, e até mesmo os adolescentes, como eu disse lá no início, não sei se todos ouviram, né, elas ainda não têm o cérebro completamente formado, né? O cérebro termina de se formar por volta dos 20 anos e é justamente a parte responsável pelo raciocínio lógico é a última a se formar. E às vezes a gente quer que crianças de 2, 3, 4 anos saibam se comportar perfeitamente. Utopia, gente. Essa criança ela não é nem cognitiva e nem emocionalmente ainda madura. Criança não sabe disfarçar. A gente olha muito a criança sob a nossa perspectiva. E a gente tem que ver tanto a criança como o adolescente sob a perspectiva deles. Isso é empatia. Né? Viver de acordo com a realidade deles e não a minha, e não a nossa. Por quê? Por exemplo, aliás, gente, criança sabe disfarçar, né? Acabei de falar. Não pergunta para a criança, a tia tá bonita? Não pergunta, você vai ouvir. Gostou do presente que a tia te deu? Não pergunta, gente. Ela vai responder. Aliás, não precisa nem responder, né?
Porque a criança, como ela não sabe disfarçar, acabei de falar, então ela tá abrindo a embalagem, na expectativa do que tem ali. Ai, tal, toda feliz. Aí ela abre, ela olha, semblante fecha. Gente, a criança, ela é pura, ela é sincera, ela é muito verdadeira, ela não sabe disfarçar. E aí a gente, adulto, chega e fala, não, só tá podendo, só quer me ver passar vergonha, né? Quer que eu passe vergonha, quer me ridicularizar, quer me humilhar, quer, sei lá, tá me testando, tá me provocando. Já não é a primeira vez que ela tá me provocando hoje. E aí vai, gente, que loucura! Por isso que a nossa sociedade está do jeito que está, caótica. Porque são muitas crenças absurdas que, se a gente parar num momento como esse e. Aqui, alguém depois fez um comentário, depois eu vejo. Se a gente parar, né, para refletir num momento como esse que a gente está aqui, de uma palestra ou numa terapia, para refletir sobre essas coisas, a gente vai percebendo que não faz o menor sentido. Mas a gente vai deixando a vida me levar, a vida leva eu, como diz o Zeca Pagodinho, sem um mínimo de raciocínio lógico, pensar nisso de forma racional, né? Não tem sentido querer cobrar um comportamento politicamente correto para a sociedade de uma criança de 3 anos. E não é que ela está te provocando, que ela está te testando, ela só está sendo ela, a criança. Eu não estou dizendo aqui, de novo, que daí eu não preciso conduzir essa criança, ensinar essa criança como ela de fato deve se comportar. Esse é o nosso papel. Inclusive, muito mais assertivo, que dá uma punição, falar você agora vai apanhar, ou você agora não vai ter tal coisa, ou você agora vai para o seu quarto, ou você, sei lá o que for que a gente costuma fazer, vale muito mais. Tem gente rindo, eu não sei não, hein? Vale muito mais a gente ensinar, filha, vem cá. Eu entendo que você não gostou, porém, né, seria educado. A tia fez isso com carinho, com amor, pensando em você. Seria educado você agradecê-la, por mais que você não tenha gostado. E não precisa ensinar a criança a disfarçar, não, gente. A criança ser falsa, porque isso é feio, isso é errado. Né? Não, filha, finge que você gostou, dá um sorriso, fala que você amou. Não, não, não. Lembra que tudo que é mentiroso não é legal. Né? Então, você simplesmente orienta a pessoa, a criança, para que ela possa ir se desenvolvendo de uma maneira adequada, ok? Se a criança fez birra, se jogou, você sim vai conduzi-la a ter um melhor comportamento numa próxima oportunidade. Ok, isso está correto. E isso vale muito mais do que simplesmente agora você vai ver, você vai ter um castigo por isso. E não ensina a criança. E na próxima vez ela vai fazer a mesma coisa. E quando a gente ensina, também é importante entender, e eu vou mencionar isso também um pouquinho para frente, que não vai ser na primeira que a criança já vai agir adequadamente. Porque a gente aprende por repetição. Todos nós, seres humanos. Então a gente tem que falar, e falar, e falar, e repetir, e tudo mais. Oi, tia Nete! Que delícia te ver aqui! Tá lá nos States, na casa dela. Eita, que isso é bom, né? Se eu estivesse dando essa palestra aqui, Arnon tá nos Estados Unidos, não ia estar, minha tia, não sei se tem mais alguém aí de fora, a Nídia lá no Mato Grosso, não sei se tem mais alguém aí de fora de Campinas, né? Se tiver, coloca aí no chat. E, enfim, minha sogra na Bahia. Paraguai. Né? Paraguai, olha lá, Samir, é isso, né? Pastora Cássia. Oh, ok, Samir deve ser esposo ou algo assim, É meu filho, filho. filho, joia. Então, né, olha que bacana, gente, né, que tem o lado ruim, tem, eu preferia estar com vocês aqui pertinho, mas tem o lado bom, né, que a gente consegue alcançar aí gente de todo lado do mundo, isso é maravilhoso. Bom, fechando esse parênteses, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada.
Ah, tá. Gente, então, a criança e o adolescente, só para finalizar esse slide, elas são, seres humanos como eu e você. E a gente sabe disso na teoria, mas às vezes na prática a gente age diferente, né? Então, uma chave aqui que eu quero passar para vocês, muito bacana, é: pense quando for falar com uma criança, se você falaria nesse tom, dessa maneira, com um adulto. Antes de falar com a sua criança ou com o seu adolescente, com o seu filho, tenha ele qual idade for, você falaria dessa forma, nesse tom de voz com outro adulto? Porque, gente, eles são seres humanos como nós. E, portanto, iguais a nós no sentido do mesmo direito ao respeito e à dignidade. Então, talvez algo que te ajude, assim como me ajuda. Eu falaria assim com um adulto? Percebe que às vezes essa crença está velada de que eu me sinto como adulta superior e a criança eu posso falar de qualquer jeito, de qualquer maneira, e o que eu quiser. Ela é só uma criança. Eu trato ela como alguém inferior. Isso é complicado, porque eles são seres humanos como nós. E, portanto, de novo, tem o mesmo direito ao respeito e à dignidade. Pronto, vamos lá. Para finalizar a nossa noite, gente, que já passei da hora, né? Ai, Jesus, vocês devem já estar cansados de me ouvir. Vamos lá. Baseado num livro que, para mim, é referência de verdade, que é a Palavra de Deus, né? Que é a Bíblia Sagrada. E se você não acredita assim, tudo bem. Mas esse é um ensinamento muito bacana, que diz, né, lá em Gálatas 6:7, que diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso também colherá. E aí, baseado nessa verdade, né, porque, né, isso, por mais que você não acredite na Bíblia como a palavra de Deus, esse é um ensinamento muito prático e simples, né? Então, por exemplo, se eu planto hoje um limão, não adianta eu querer colher um morango. Se eu plantei limão, eu vou colher limão, né? Para eu colher morango, eu tenho que plantar o quê? Morango, né? Então, gente, a gente não tem como a gente querer plantar algo e colher outra coisa, né? Então, se eu quero que o meu filho me respeite, qual a crença que eu tenho que ter para que isso aconteça? Que respeito gera respeito. E essa é a primeira crença que eu tenho comigo e que, se fizer sentido a vocês também coloquem aí no seu mindset, vira essa chave de que para a criança me respeitar eu preciso gritar, de que para a criança me respeitar eu preciso ser impositiva, ser autoritária. Não. Né? O que vai gerar respeito é o respeito. Então, primeira crença que para mim é muito possibilitadora é: respeito gera respeito. Segunda, perdão gera perdão. Gente, se eu quero ensinar ao meu filho sobre o perdão, coisa que a maioria de nós adultos temos muita dificuldade em perdoar, em oferecer perdão, em pedir perdão e em perdoar, e sofremos horrores e adoecemos horrores por isso, né? Como que eu ensino isso para o meu filho? Todas as vezes, como eu disse, todas as vezes que eu piso na bola ainda com a minha filha, isso acontece. Infelizmente, mesmo eu não querendo. Eu vou lá e eu falo: filha, me perdoa. Filha, eu gritei de novo, me perdoa.
eu falei isso, mas você não é nada disso, você é isso, você é isso e você é isso. Me perdoa. Assim eu ensino meu filho a perdoar. Gente, a criança é a coisa mais linda desse mundo. A facilidade que eles têm em perdoar imediatamente. Esse, com certeza, é um dos motivos pelos quais Deus diz para que a gente seja como a criança. Né? Amada, eu posso dar um testemunho bem rapidinho? Se for rapidinho, pode. Eu sou pastora Cássia, reverenda aqui no Paraguai, Norte. E assim, eu tenho um testemunho bem rapidinho, porque por causa do tempo, né? Mas o meu filho, o Sami, ele sofria síndrome de Irlen e era um desconforto visual. E ele tinha muita dor de cabeça. E eu não sabia, né? Então, ele tinha 13 anos, mais ou menos, e ele falava: Mamãe, eu estou com dor de cabeça. E como eu era supervisora educacional, eu falava assim: é bobagem, sabe? Não é nada não, isso vai passar. Dava um remedinho. Mamãe, eu tô com dor de cabeça. E aí eu não me preocupava, não dava, né? Não ia em algum lugar. E aí, um dia o Espírito Santo falou assim: leva seu menino uma pedagoga, uma psicóloga, né? Referente ao assunto. E aí, um dia, então, eu peguei e o Espírito Santo me levou, então. Aí eu fui na psicopedagoga, porque eu, como pedagoga, né, eu sou missionária hoje, mas assim, eu achava que eu exigia muito dele, sabe? Às vezes eu gritava, e, e aí, e simplesmente quando nós chegamos lá, aí ela falou assim: não, seu filho realmente precisa de um óculos, e ele tem síndrome de Irlen, e ele tem um desconforto visual. E aí eu fiquei de cara. Imagino. Aí Foi um eu tapa na cara, né? Sim, aí eu tive que pedir perdão para ele. Como você falou do perdão, e aí eu tive que falar com ele: Sami, perdoe, porque eu achava que sua dor de cabeça era qualquer coisa, não era nada legal, era brincadeira. E aí eu pude perceber e pedir perdão para ele. Sim. E a nossa relação mudou. E ele É. se Com certeza, porque aí ele se sentiu considerado, né? Ele se sentiu visto, né? Sim, Gente, como isso é, você percebe, né? E esse exemplo da pastora é de muitos de nós. Às vezes a gente não dá a devida atenção para aquilo que a criança está nos falando, né? Eu tenho um exemplo também de uma pessoa que o filho reclamava de dor no joelho, reclamava de dor no joelho, e ela, isso é bobagem, que você não para quieto, que fica pulando, que fica brincando. Chegou um momento que essa criança já estava ficando imobilizada de tanta dor nesse joelho. Enfim, aí quando chegou a esse extremo, foram lá fazer um exame, essa criança tinha um câncer no joelho e tudo mais, e foi terrível, teve que amputar a perna, porque demorou demais. Então, pensa na dor. Então, gente, vamos ouvir as nossas crianças. Vamos parar com essa mania de achar que, eu sei de tudo, eu sou vivida, eu sou experiente, você não sabe de nada. Vamos parar com isso, que isso é pura ignorância da nossa parte. Vamos ouvir, sim, a criança, vamos respeitá-la. Isso é uma maneira da gente respeitar, da gente considerar essa criança como um ser humano. Não é isso, pastora? Isso é muito importante. Que bom que ela teve essa oportunidade de reparar, porque gente, os nossos pais, avós, era inadmissível um pai pedir perdão para um filho. Inadmissível. Né? Imagina, por mais que eu tivesse feito algo, uma aberração, espancado essa criança, feito qualquer coisa, eu jamais, porque isso, a mentalidade, tudo é mentalidade, tudo é crença.
dizia para eles o quê? Que não, que aí ela nunca mais vai me respeitar, porque ela vai ver que eu também não sou perfeito. Gente, quanto mais a gente mostrar para a criança a nossa vulnerabilidade, que realmente nós não somos perfeitos, mais humanos e mais próximos nós vamos estar dessas crianças. Porque elas não vão se sentir um lixo por não serem perfeitas como eu e você. Entende? Então, a gente precisa, sim, mostrar para esse filho, filho, vem cá, mamãe pisou na bola, feio, eu errei com você, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, e eu vou procurar melhorar daqui para frente. Gente, é tão simples, e a criança, ela é tão rápida em perdoar, né? Eu acredito que, com certeza, o Samir te perdoou muito rápido, né? E ela está dizendo assim para quem não está vendo. Então, gente, o caminho é esse. Respeito gera respeito, perdão gera perdão, e para finalizar, amor gera amor. E aqui eu vou deixar a dica de um livro. Aliás, eu vou deixar a dica e vou passar em PDF, que eu tenho ele em PDF lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp. Chama, não sei quem já leu, chama-se As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, acho que é assim que fala. É maravilhoso, porque eu não tenho dúvida aqui que 99,9% dos pais amam os seus filhos. Mas, às vezes, a gente ama do nosso jeito, com a nossa linguagem, a linguagem desse filho é outra. Então, esse livro também é uma ampliação de consciência para a gente entender que existem várias linguagens de amor, e a gente precisa descobrir qual é a linguagem de amor do nosso filho, para que a gente possa, do nosso cônjuge, aqui hoje nós estamos falando de filho, mas para que a gente possa depositar o amor na linguagem desse filho, tá? Então, amor gera amor. Então, você quer um filho amoroso, você quer um filho respeitoso, você quer criar um filho que tenha facilidade em perdoar, em reconhecer seus erros. Isso significa autorresponsabilidade, gente. Outra coisa, outra habilidade emocional importantíssima, que a maioria tem dificuldade de se responsabilizar. A gente sempre está culpando alguém, o clima, a economia, o país, o marido, o pastor, o padre, o vô, a avó, menos eu. Eu não, porque eu sou perfeita, né? Não, me perdoa. Nossa, o que eu fiz? O que eu falei? Me perdoa, pisei na bola. Gente, é tão simples. São 10 segundos de meia dúzia de palavras suficientes para resolver um problemão que às vezes se arrasta a vida toda, né? Então, gente, era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês, né? Eu queria trazer essa nova perspectiva, né? Essa nova maneira da gente enxergar os nossos filhos, porque isso é a base para uma educação com respeito. Não há como ir para criar filhos com inteligência emocional. Não tem como eu disse desde o início, mudar nossos comportamentos se a gente não mudar essa base, se a gente não mudar a maneira como nós enxergamos, né, essas crianças. Então, esses filhos, né, adolescentes, crianças, enfim, se eu conseguir nessa noite fazer com que você pondere a possibilidade de enxergar os seus filhos de uma forma diferente, né, de enxergar os seus filhos como parceiros e não como adversários, né, já me valeu todo o investimento de estar aqui com vocês, de todos os meus estudos desses últimos anos, né? Porque isso, tenho certeza que isso trará uma transformação gigante na relação de vocês. Podem ter certeza disso. É assim, tremendo. Quando você entende, né, tudo isso, quando você entende que é através do respeito que eu vou conseguir respeito, quando você instala isso no seu mindset, na sua mentalidade, isso faz uma diferença gigantesca na sua relação, né?
traz harmonia, traz paz, traz proximidade, traz prazer, alegria nessa relação, traz satisfação, traz confiança. Uma criança confia nesse pai, nessa mãe, que trata ele com respeito, né? Essa criança se sente pertencente nesse lar, ela se sente parte porque ela é considerada, ela é ouvida, e ela não vai chegar na adolescência e querer pertencer ao grupo dos drogados, porque foram eles que te acolheram, porque ela já pertence a um grupo. Ela já pertence a um grupo com princípios, com valores. Entende? Então, isso aqui, ó, é a base e traz já uma transformação gigantesca. Eu espero ter ajudado vocês. E o meu curso, o curso chama Reeducação de Mente e Alma. Como eu disse, eu acho que é fundamental a gente entender sobre esse assunto, sobre o que é inteligência emocional, mudar as chavinhas, mudar a nossa mentalidade para que a gente tenha condições de viver na prática tudo isso e para que a gente tenha condições, então, de estar habilitados para educar os nossos filhos também, como nós desejamos, com inteligência emocional, né? Um conteúdo, gente, muito prático, objetivo. Assim como essa palestra foi o quê? 1 hora? E nós tivemos aqui várias chaves, né, que viraram, várias fichas que caíram, e é isso, né? Eu não quero, eu não fiz, um curso enfadonho, longo, enorme, que a gente começa e no meio a gente, né, para e não termina. Não, é um curso direto, prático, e que vai trazer muita virada de chave na sua mente, com certeza, muita condições aí de desenvolvimento, e esse curso ele tem menos de 3 horas, só para você ter ideia. Então dá sim para você assistir, começo, meio e fim, você pode, e ele é 100% gravado, então você pode assistir no melhor dia e hora para você, ok? Então você pode escolher uma noite para isso, uma manhã, uma tarde, enfim, o melhor dia e hora para você, tá? Esse curso ele vai ficar disponível por 1 ano para você, e você também vai ter a minha, né, assessoria durante esse 1 ano, tirando suas dúvidas. Lá eu disponibilizo o meu e-mail pessoal para que você possa, né, colocar suas dúvidas, seus questionamentos. Você também me tem aí no WhatsApp, no grupo, você pode, assim, o grupo normalmente ele fica fechado, eu abro só quando faz sentido abrir para alguma interação, mas normalmente ele fica fechado. Então, mas eu tô lá, eu sou uma das administradoras, só você pegar meu nomezinho lá e me chamar para conversar no particular. Eu estou à disposição de vocês, tá? Por esse 1 ano, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, para a gente estar aí fazendo esse desenvolvimento juntos. No curso também tem PDFs, tem tudo, mas eu não vou ficar falando aqui. Vocês entram lá no meu site, tá aí o Lucas, acho que eu vi aí ele colocando, né, www.estelabrandão.com.br, sem o acento. Gente, o futuro que a gente deseja precisa começar a ser construído agora. O futuro chega assim, 10 anos, 5 anos, 20 anos passa assim. É ou não é? Então, o futuro que a gente deseja precisa começar a ser construído agora. Então, eu espero que você aproveite essa oportunidade e eu espero que te ver lá nesse curso para a gente começar essa caminhada de desenvolvimento pessoal juntos, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua própria vida emocional e também na sua casa, na sua família. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu tô vendo aqui algumas mensagens, mas agora com calma eu vou continuar lendo, de pessoas agradecendo, de pessoas, né, interagindo aqui. Desculpa não ter respondido. Se tiver alguma pergunta, como eu disse, eu respondo lá no grupo. E vocês
Agora tenham aí uma linda noite, aproveitem essa oportunidade e eu espero vocês lá no curso, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Vocês têm a minha mais alta admiração por se permitirem estar aqui para aprender sobre um assunto tão, tão importante. Parabéns para vocês aí também, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.